Você acorda toda manhã, vai para o trabalho, passa o dia inteiro lá, chega em casa cansado e aí olha para o contra-cheque no final do mês. R$1.200, R$2.000, R$3.000. E aquela sensação de que não importa o quanto você trabalha, a situação nunca muda. O salário entra, as contas comem e sobra nada. Ou quase nada. E aí você ouve falar de investimento e pensa, isso não é pra mim, eu mal pago as contas. Como vou investir? Tipo, investimento é coisa de quem ganha R$10.000, R$20.000, de quem tem sobra, eu não tenho sobra. Mas sabe o que é cruel nessa história? É que exatamente quem mais precisa de estratégia financeira são as pessoas que ganham entre R$1.000 e R$3.500, porque são essas pessoas que mais fácil ficam pesas por toda a vida por falta de direção. E são essas mesmas pessoas que ninguém ensina como se planejar de verdade. Segundo o IBGE, a renda média do brasileiro é R$3.123 por mês. Isso significa que a maioria absoluta da população brasileira está exatamente na faixa que eu vou falar nesse vídeo. E segundo dados do Banco Central, 62% dos brasileiros não têm reserva de emergência nenhuma, zero. Nada guardado para a emergência. Isso não é coincidência. Isso é falta de estratégia. Hoje eu vou te mostrar exatamente como uma pessoa que ganha entre R$1.000 e R$3.500 pode começar a mudar sua vida financeira de verdade, sem mentira, sem promessa furada, sem necessidade de ganhar mais, com o que você já ganha. Vamos lá. Parte 1. O problema real não é a renda. Antes de qualquer coisa, preciso quebrar um mito que está na sua cabeça. O mito de que quem ganha pouco não pode se organizar financeiramente, que com R$1.500, R$2.000 por mês é impossível, que você precisa ganhar mais para começar. Isso é mentira. Mentira bonita, mas mentira. Vou te dar um exemplo real. Duas pessoas. A pessoa A ganha R$5.000 por mês. A pessoa B ganha R$2.500 por mês. A metade exata. Adivinhe qual das duas tem mais patrimônio depois de 5 anos? A pessoa A gasta R$4.800. Sobra R$200. Em 5 anos, acumulou R$12.000. Sem investir, sem nada, na poupança, a pessoa B gasta R$2.000. Sobra R$500. Investe tudo no Tesouro Selic. Em 5 anos, acumulou aproximadamente R$38.000, com juros compostos. A pessoa B ganha a metade e acabou com 3 vezes mais patrimônio. Como? Porque a pessoa B tinha estratégia. A pessoa A ganhava mais, mas vivia no limite. O problema nunca foi a renda, foi o planejamento. E isso é exatamente o que acontece com a maioria dos brasileiros que ganham entre R$1.000 e R$3.500. Eles não têm estratégia. Eles não sabem para onde está indo o dinheiro. Eles não sabem quanto estão gastando. Eles não sabem como organizar. Então, o primeiro passo não é investir. O primeiro passo é entender para onde está indo o seu dinheiro. Parte 2. O orçamento. Que realmente funciona. Eu sei que a palavra orçamento soa chata, soa burocrático, tipo coisa de empresa grande, não de pessoa física que ganha R$2.000. Mas vou te mostrar um método simples que funciona para qualquer renda. 5 minutos por semana, sem planilha complicada, sem aplicativo maduro. O método se chama 50-30-20. Divide seu salário em 3 partes. 50% para necessidades básicas, 30% para desejos, 20% para poupar e investir. Vamos fazer a conta com um salário real. Você ganha R$2.000. 50% são R$1.000 para necessidades básicas, aluguel ou parcela de casa, mercado, conta de luz, água, transporte, plano de saúde básico. 30% são R$600 para desejos, lazer, jantar fora, presente, você decidir. 20% são R$400 para poupar e investir. R$400 por mês investindo parece pouco? Não é. R$400 por mês durante 3 anos no Tesouro Selic a 14% ao ano te dá aproximadamente R$18.500. R$19.000. Isso é reserva de emergência completa para quem ganha R$2.000. Agora, se você ganha R$3.500, os números ficam melhores. 50% é R$1.750 para necessidades. 30% é R$1.050 para desejos. 20% é R$700 para investir. R$700 por mês por 3 anos no Tesouro Selic te dá aproximadamente R$32.000. Mas e se os 50% não dar para necessidades básicas? Porque eu sei que para quem ganha R$1.000 a R$1.500 pode ser difícil. Nesse caso, ajuste.
faz 60% para necessidades, 25% para desejos, 15% para investir. O importante não é a porcentagem exata, é que você reserve pelo menos algo, mesmo que seja R$100, R$150. Algo, porque algo é infinitamente melhor que nada. Parte 3. A armadilha dos gastos invisíveis. Agora vamos falar do lugar onde o dinheiro sumiria sem você perceber. Os gastos invisíveis. Esses são os gastos que você não acompanha, não percebe, não conta, mas que comem uma parte enorme da sua renda. Segundo pesquisa do Banco Central, 68% dos brasileiros não acompanham seus gastos mensais, 2/3. E não estou falando de não fazer planilha, estou falando de não ter ideia de para onde vai o dinheiro. Os gastos invisíveis mais comuns para quem ganha entre R$1.000 e R$3.500 são os seguintes. Primeiro, taxa de manutenção de conta bancária. Você sabia que a maioria dos bancos cobram entre R$15 e R$30 por mês só por ter uma conta? São R$180 a R$360 por ano. Fora isso, muitos bancos digitais como Nubank, Inter não cobram nada. Segundo, juros do cartão. Você paga a conta do cartão sempre no total, certo? Porque se não pagar no total, os juros são absurdos. O juros médio do cartão de crédito no Brasil é de 199% ao ano, você leu certo. 199%. Se você dever R$1.000 no cartão por um ano, vai pagar R$1.990 de juros, quase o dobro do que deveu. Terceiro, parcela que parece pequena. Você compra um celular em 12 parcelas de R$150, parece que não afeta muito, né? Mas são R$150 saindo todo mês durante um ano inteiro. E se você já tem outras parcelas andando ao mesmo tempo, aí o problema multiplica. Quarto, assinaturas que você não usa, streaming, aplicativo de música, apps aleatórios. Soma tudo e facilmente chega a R$200, R$300 por mês, que vai embora sem trazer nada. A solução é simples. Pelo menos uma vez por mês, senta e olha o extrato. Todo o centavo que saiu. Marca os gastos que são necessários e os que não são. E corta o que não precisa. Isso sozinho pode te devolver R$300 a R$500 por mês. Dinheiro que estava sumindo sem você perceber. Parte 4. Como investir com renda baixa. Agora vamos para a parte que você mais quer ouvir. Como investir quando você ganha R$1.000 a R$3.500. Porque a verdade é que investir não precisa de muito dinheiro, precisa de consistência. Para quem ganha nessa faixa, minha recomendação é começar com 2 investimentos apenas, Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. 2, nada mais. Tesouro Selic para sua reserva de emergência. Ele rende 14,25% ao ano, é do governo federal, é o mais seguro investimento que existe e você começa com R$30. R$30. E não precisa ter uma reserva enorme para começar a investir. Mesmo R$100, R$200 no mês já faz diferença. CDB de liquidez diária para rendimento extra. Você encontra CDBs que pagam 110%, 120% do CDI em bancos médios, como Inter, Original, Pan. E também tem garantia do FGC até R$250 mil. Agora vamos a um exemplo concreto. Você ganha R$2.000. Seguindo o método 50-30-20, tem R$400 para investir. Coloca R$250 no Tesouro Selic e R$150 num CDB de 120% do CDI. Todo mês, automaticamente, no dia que cai o salário. Em 6 meses você tem aproximadamente R$2.400 investidos. Em 12 meses, aproximadamente R$5.000. Em 24 meses, aproximadamente R$11.000. Com juros compostos trabalhando a seu favor. E olha, esses números são conservadores, porque se ao longo desse tempo você conseguir aumentar o aporte de R$400 para R$500, R$600, os números crescem ainda mais rápido. Parte 5. A importância da reserva de emergência. Quem ganha entre R$1.000 e R$3.500 é exatamente a faixa que mais precisa ter reserva de emergência, porque qualquer problema inesperado pode destruir tudo. Perder o emprego, um problema de saúde, o carro quebrar, uma despesa que aparece do nada. Sem reserva de emergência, o que a maioria faz? Entra em dívida, usa o limite do cartão, pede emprestado para alguém, e aí entra um ciclo que é muito difícil de sair. Porque dívida gera juros, juros geram mais dívida e você fica preso numa engrenagem que só piora. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas dos Cartões de Crédito e Débito, 63% dos brasileiros usam o limite disponível do cartão todo mês, 6 em cada 10 pessoas. E isso não é por acaso, é porque não tem reserva para absorver choques.
Para quem ganha R$ 1.000 a R$ 3.500, a reserva ideal é ter pelo menos 3 meses das suas despesas guardadas. Se você gasta R$ 1.500 por mês, deveria ter R$ 4.500 de reserva. Se gasta R$ 2.500, deveria ter R$ 7.500. Esse é seu primeiro objetivo. Antes de pensar em ações, fundos imobiliários, antes de qualquer coisa mais complexa, constrói essa reserva no Tesouro Selic, porque ele é líquido, rende bem e é seguro. E quando você tiver essa reserva, a sua vida muda. Porque agora você não entra em dívida quando o inesperado acontece. Você usa a reserva, resolve o problema e depois repõe devagar, sem entrar em desespero, sem pagar juros absurdos. Parte 6. Como sair das dívidas. Se você já estiver endividado, vou falar da realidade. Boa parte de quem ganha entre R$ 1.000 e R$ 3.500 já está endividado. Segundo o IBGE, mais de 77% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida e para quem ganha menos, a dívida tende a ser proporcionalmente maior em relação à renda. Então vamos ser práticos. Se você está endividado, a prioridade muda. Antes de investir, você precisa resolver essa dívida, porque nenhum investimento seguro rende mais que os juros que você está pagando. A estratégia é simples, lista todas as suas dívidas, valor total de cada uma, taxa de juros de cada uma, parcela de cada uma, aí paga primeiro a dívida com maior taxa de juros, geralmente é o cartão de crédito ou o crediário. Como pagar? Com aquele dinheiro que você encontrou nos gastos invisíveis. Se você cortou R$ 300 de gastos desnecessários, coloca esses R$ 300 para acelerar o pagamento da maior dívida, enquanto mantém pagando o mínimo das outras. Quando você quitou a maior dívida, pega todo aquele dinheiro que ia para ela e joga para a próxima, e assim vai. Bola de neve ao contrário. Cada dívida paga te liberta mais dinheiro para pagar a próxima mais rápido. E quando você quitar todas as dívidas, aí você começará a investir de verdade. Com a mente leve, sem o peso de dever para ninguém. Parte 7. O passo mais importante. De todos, chegamos à parte que vê muita gente ignorar. O passo mais importante de todos para quem ganha entre R$ 1.000 e R$ 3.500. Aumentar a renda. Não estou falando de esperar uma promoção no trabalho que pode demorar anos. Estou falando de criar uma renda extra que você controla, uma renda que não depende do seu patrão e não precisa ser coisa complicada. Precisa ser coisa que você já sabe fazer. Se você sabe cozinhar, vende marmitas. Se você tem carro, faz Uber nos horários livres. Se você sabe cuidar de crianças, oferece babysitting. Se você sabe passar roupa, oferece esse serviço na vizinhança. Se você sabe dar aula de alguma coisa, dá aula particular. Quanto você consegue ganhar com uma renda extra? Depende. Mas mesmo R$ 500, R$ 800 extras por mês mudam tudo. Porque esses R$ 500 a R$ 800 vão direto para investimento. Seu salário normal paga as contas. A renda extra constrói patrimônio. Imagine você ganhando R$ 2.000 de salário e R$ 600 de renda extra. Você paga tudo com os R$ 2.000 e investe os R$ 600 inteiros. Em 2 anos, com juros compostos, você terá aproximadamente R$ 16.500 investidos. R$ 16.000. Com a metade desse tempo, dobrou o que você conseguiria com os R$ 400 do método 50-30-20. A renda extra é o mais poderoso alavancador financeiro que existe para quem ganha pouco, porque é dinheiro que vai direto para construir patrimônio sem toque. O mais importante não é começar grande, é começar. Porque investir é um hábito. Todo mês você aporta um pouquinho, todo mês seu patrimônio cresce, e em 5, 10 anos, você olha para trás e se assusta com o quanto acumulou. Mesmo ganhando R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.500. A vida financeira não muda por conta de um dia mágico. Muda por conta de decisões pequenas feitas todo dia, toda semana, todo mês durante meses e anos. E você pode começar isso hoje, com o salário que você tem, com o que está na sua conta agora mesmo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente Vida Financeira. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.